Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Hoje é o dia do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o apóstolo do amor, capítulo 16. Bom dia, paz do Senhor. João 16. Vai ficando frio e a minha voz vai ficando mais rouca ainda. Mas é normal, tá, gente? Até ela voltar pro normal, só 2 horas da tarde. A obra do Espírito Santo. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque eu falei essas coisas de coração e vocês se encheram de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Mais um pouco e vocês não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. A tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco não me verão e um pouco mais me verão de novo, porque eu vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-los a respeito disso, pelo que lhe disse: vocês estão perguntando uns aos outros, e o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco não me verão e um pouco mais me verão de novo? Digo-lhes certamente que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará e vocês se entristecerão. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim como acontece com vocês, agora é a hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhe tirará essa alegria. Naquele dia, vocês me perguntarão nada mais, e eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falareis abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedireis ao Pai a favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amam e e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora está falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e que nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos e que viestes de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima a hora, já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição,
mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele começa o texto de João 16, o apóstolo do amor, falando sobre a obra do Espírito Santo. Qual seria a função do Espírito Santo de Deus aqui na Terra? Muitas pessoas me perguntam, Poliana, existe espíritos? Existe. Poliana, por que a gente não pode conversar com espíritos? Por que a gente não pode ver uns pretos e se comunicar com esse espírito? Porque a Bíblia diz que não existe nenhum espírito que vai para Deus que volta. A Bíblia nunca disse isso. Inclusive, ela diz que você não tem a capacidade cognitiva de entender quais são as funções, quais são as intenções de um espírito. Porque uma pessoa que morre em Cristo, ela vai para o Pai. O que ela quer vagar na terra? Respondam-me. Nada. Então, ao invés de a gente buscar espíritos, o Espírito do próprio Deus, que sempre esteve aqui conosco, continuará. E o melhor é que antes, o único que recebia a direção, a revelação, a condução era o profeta. Então a gente vê todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo repousando sobre um. Depois a gente vê aqui no Novo Testamento o Espírito Santo repousando sobre Cristo. E aqui em João 16, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Jesus deixou claro que o Espírito condutor que estava no profeta veio para mim e para você. Em João 14, eu acho, foi o 14 mesmo, que ele prometeu o Espírito Santo, ele falou, ei, eu tô indo, senão ele não vem. E o Espírito Santo, quem estará contigo todos os dias, ele te convencerá acerca do pecado, da justiça e do juízo, ele será teu condutor. Gente, às vezes a gente pensa, nossa, Elias, Eliseu, nossa, Isaías, Daniel, uau, Joel, Moisés, Samuel. A gente fica olhando assim, Davi, Salomão, Jeremias, Ezequiel. E a gente olha aquele tanto de profeta e fala, meu Deus, que homens poderosos. O Espírito de Deus se repousava sobre ele. E se eu te contar que o mesmo Espírito que se repousava sobre eles está em você? A questão é que sem santidade é impossível agradar a Deus. Eles foram homens cheios do Espírito Santo. Cheios. Porque eles se permitiram ser conduzidos pelo Espírito Santo. Todos os mártires, todos os apóstolos, todos os fundadores da igreja, eles se permitiram, eles foram quem eles foram porque eles se permitiram. Se você permitir que o Espírito de Deus te conduza, ele te conduzirá. Muitas vezes com poda, porque a mente criativa é essa nossa, né? Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Esse é o problema, porque onde tem muita vontade sua, tem pouca vontade de Deus. Onde tem muito desejo seu e meu, tem pouco desejo de Deus na nossa vida. Esse é o grande problema, porque às vezes a gente fala que é de Deus, a gente quer inclusive ser de Deus, mas o nosso desejo, os nossos sonhos, os nossos projetos falam muito mais alto.
E a gente não permite que o Espírito Santo esteja de fato agindo na nossa vida e nos conduzindo. Você quer ter um sinal? Observe seus frutos, observe sua poda. Ontem a gente falou sobre a poda de Deus. A poda, ela vem para tirar a sua carnalidade. Ela vem para cortar aquilo que vem de você e implementar o reino de Deus na sua vida. É isso que serve a poda de Deus. E Cristo segue dizendo que o mundo ficaria feliz com a morte dele. Um pouco, muito pouco. E que os discípulos ficariam muito tristes, mas que ele voltaria. E aí sim a alegria ia ser perdurada. Porque a tristeza do mundo é a alegria do povo de Deus. E a alegria do povo de Deus é a tristeza do mundo. Ele deixou super claro, ele falou, olha, eu sempre falei com vocês, por parábolas, eu sempre falei com vocês entre linhas, agora eu falo de verdade. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Vocês não precisavam pedir em meu nome porque vocês estavam aqui, vocês pediam para mim. Para que você vai pedir uma coisa em meu nome se eu tô aqui para fazer? É a mesma coisa, você vira para mim e fala, Poliana, faz isso e isso para mim. E eu vou falar, tá bom, eu faço. Beleza, eu faço. Tô aqui. E aí, eu não tô mais aqui. Eu tô, sei lá, tô em outro estado. E aí você pega um telefone e me liga, Poliana, você pode fazer isso para mim? Eu falo, continuo falando, beleza, eu faço. É a mesma coisa. O Espírito de Deus, você conversa com o Espírito de Deus e pede a Jesus. Porque a Bíblia diz que ele também é o nosso intercessor. Não sou eu que digo isso, é a palavra. Que o Espírito de Deus intercede por nós, que Jesus de fato intercede por nós junto ao Pai, que se a gente pedir qualquer coisa em nome dele, ele vai fazer, porque eu acabei de ler isso. Eu acabei de mostrar para vocês que não fui eu que disse, foi Jesus. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, pode me pedir o que vocês quiserem que eu vou fazer. E não se esqueça de uma coisa. No mundo tereis aflição. Não, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você sabe, às vezes a gente fica na parte A desse versículo. No mundo tereis aflição. Porque na hora que vem a angústia, na hora que vem a aflição, a gente se esquece o que Jesus foi fazer na cruz, sabia? Na hora que o dia mal se aproxima, na hora que a dor vem, na hora que a angústia percorre o nosso coração, a gente se esquece de tudo que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Ou alguém aqui no dia e no tempo da angústia falou assim, não, isso aqui, uau, é para a glória de Deus. Muito difícil. Porque a nossa carnalidade, ela quer nos apontar para o abismo. Ela quer dizer para a gente que não, Jesus não está nisso não. É tanta maldade, é tanta ruindade que Jesus não está nisso não. É possível. Não é possível que eu estou em Cristo. E talvez o teu tempo de angústia, o teu tempo de aflição é só para você entender que você está em Cristo e que Cristo venceu o mundo e que você vai vencer também. Quantas coisas você já superou para você chegar até aqui? Quantas coisas a mão de Deus te alcançou para você estar de pé agora? Quantas vezes você já passou por coisas que a maioria das pessoas não conseguiriam passar? Eu tenho quase certeza que se eu perguntar a tua história e você escrever aqui embaixo, nós vamos ficar impactados como você ainda está de pé. Mas eu e você não podemos esquecer do principal, do que importa. E o que importa
é que Ele estaria conosco todos os nossos dias. E o que importa é que depois disso vai haver tempos de paz. Depois de tudo que a gente está passando, depois de todas as suas circunstâncias, vai haver um tempo de paz. Hoje, eu quero te fazer experimentar a presença de Deus. Eu quero pedir para você conversar com o Espírito Santo quando a gente terminar esse devocional. Assim mesmo, quando eu estou conversando com vocês, porque o Espírito Santo, ele mora na tua oração. Ele mora aonde tem petição. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui. Estou aqui. Assim, meio assim, mas estou aqui. E aí você começa. O inimigo da sua alma sabe que a chave que liga o céu para a terra é a oração. A chave que desliga, que fecha a porta do inferno é a oração. O inimigo da sua alma sabe disso. Ele conhece as escrituras e ele sabe que se você começar a orar, que se você começar a conversar com Deus, que é só você pedir. Quantas pessoas falam para mim, nossa, eu não sabia que eu podia pedir. Ontem eu contei mais um pouquinho do testemunho de como eu passei na OAB, escrevi mais um pouquinho. E a quantidade de pessoas que escreveu sobre mim, nossa, eu não consigo pedir coisas para mim, nossa, eu não sei como pedir para Deus. Pedir para Deus é igual eu tô falando aqui com vocês. Vocês viram aqui, Jesus traria o Espírito dele. E a coisa mais linda que a gente precisa se conscientizar é que é o mesmo Espírito que estava no profeta. Sabe o que eu acho engraçado? Que se hoje as pessoas virarem e falarem assim, olha, tem uma cartomante ali que ela revela tudo do seu futuro. Tem uma quiromante ali, nó, boa, batata. Olha, é só jogar as cartas, os búzios, tá tudo certo. Aí tem um espírito que conta para ela e vai acontecer. Mas isso é pecado. Mas isso é trazer o mundo dos mortos para a tua vida. E quando você abre a portinha do mundo dos mortos, ele entra e fica. Fica. Você já experimentou se posicionar de joelhos e conversar com Deus? E falar para Ele o desejo do seu coração? Em contar para eles as suas circunstâncias? Em contar para eles a circunstância do nosso país? Porque se eu e você fizermos isso, muita coisa vai mudar. O Espírito do próprio Deus foi derramado sobre mim e sobre você. Nós temos uma conexão direta sobre o Pai. Depois que o véu foi rasgado, não tem um Espírito derramado sobre uma pessoa. Estão em nós. Mas a questão é que sem santidade é impossível agradar a Deus. Se incline mais às coisas do Senhor. Preste atenção nas tuas circunstâncias. Ontem uma pessoa me fez uma pergunta. Poliana, você não acha que o mundo espiritual está mais pesado? Você não acha que as coisas estão assim, mais difíceis em Deus? Eu falei, não, tá normal. Você que andava distraída. Quando a gente se distrai, uma das funções do inimigo é nos distrair. Quando a gente se distrai, a gente se perde no meio do caminho. Se eu estiver dirigindo agora e me distrair e não entrar na entrada que eu tenho que entrar, se eu não conhecer a estrada, eu vou me perder no meio do caminho. É assim é a vida. A gente tem o condutor e ele vai nos falando, vai para a direita, vai para a esquerda, segue para frente, toma cuidado, não fecha esse contrato, não faz isso, não casa. O problema é que a gente recebe muito não de Deus. É igual menino
Menino não recebe muito não da gente? Nossa, a gente acaba falando não pra criança o dia inteiro praticamente, né? Só quer aprontar. Assim é a gente com Deus. A gente só quer aprontar. É cada ideia péssima que a gente tem. Quem é as pessoas que mais têm ideias péssimas? Todos nós. Péssimas ideias. Comece contando conosco. Qual é a sua pior ideia de hoje? Espírito Santo teria um monte para contar a minha. E talvez sua. A questão é que quando a gente se afasta da presença, a gente fica perdido. Grande parte de você estar perdido em Deus, de você não saber o que Deus quer para você, de como Ele quer. Exatamente. Antes de conversão, eu não sentia aflições, porque eu estava distraída. Exatamente. A gente vai andando distraído no meio do caminho e a gente não vai percebendo as nossas circunstâncias. Grande parte da gente não entender o reino é porque a gente está distraído demais com as coisas desse mundo. Esse é o ponto-chave. O inimigo da sua alma, ele tem uma função de te distrair, de fazer eu e você acreditarmos que a gente é bonzinho. Agora, se você chega na presença de Deus já falando, olha, eu já sei que eu não sou boazinha. Agora eu preciso me desconstruir para me reconstruir. Espírito Santo, seja bem-vindo. Ah, gente, aí sim, do alto a gente vai ser revestido de poder. Porque muitas vezes os nossos sonhos, desejos e planos, eles são de fato legítimos. Há legitimidade no seu coração e há legitimidade no meu coração. Eu quero um sonho que é real, que não vai ferir ninguém e que é o desejo do coração de Deus. Mas a questão é o quanto eu estou distraída a ponto de receber isso de Deus. O quanto eu estou focada em ouvir a voz de Deus para chegar lá. Porque as coisas desse mundo nos afastam da presença. A maioria das coisas que você fala que não tem nada a ver é aquilo ali que vai te distrair do caminho certo. A maioria das coisas que eu falo não dá nada. É assim mesmo, deixa só aquilo ali. É aquilo ali que vai te distrair. Faça o que tem que ser feito. Levante. Faça o que tem que ser feito. Antes que sua vida seja uma destruição. E você não sabe nem como arrumar ela. Porque às vezes a gente está com a vida tão acabada que a gente não dá conta nem de arrumar. Faça o que tem que ser feito. Seja útil. Primeiro ponto, Deus se agrada de quem é útil. A palavra de Deus diz que a mulher solteira cuida das coisas do Senhor. E a casada cuida de como agradar o seu marido. De como agradar seu marido é cuidar de dentro da casa, cuidar dos filhos, da administração doméstica, sendo doce, não rude. A mulher solteira, ela precisa de muita diligência. Não é porque é solteira que não vai fazer nada para o Senhor. E a divorciada, a separada e a viúva, elas entram exatamente no padrão da solteira em Deus. Deus, ele ama listas. Ele ama listas. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus sempre tem listas. Sempre. Inclusive, ele diz que manda um anjo todos os dias para anotar os nossos feitos e levar a ele. Nós temos aqui o Espírito Santo. Jesus ali intercedendo, ainda tem um anjo anotando seu comportamento todo dia. E aí, quando esse anjo, tanto é que ele fala que tem um anjo que anota teu nome no livro da vida. Tem um anjo que anota para te ajudar no dia do juízo final. Tem um anjo do inferno também anotando seu comportamento para te julgar. Lembram dos anjos caídos? Então sempre tem um anjo anotando tudo que está passando. Eles estão ali ó, com a canetinha de Deus.
E aí eu te pergunto, quando Deus for puxar a lista daqueles que podem contribuir com o reino, teu nome tá ali? Ou você tá cansada demais com as suas circunstâncias? Distraída demais com as tuas demandas? Quando Deus incluir o nome numa lista a quem ele pode contar, ele vai incluir o seu nome? Porque quando você serve o reino serve muito mais a você. Deus, ele é generoso e galardoador daqueles que estão nele. Qual foi a última vez que você serviu despretensiosamente? Eu vou encerrar com um testemunho lindo que encheu meu coração ontem à noite. A gente fez o nosso discipulado online, porque não está tendo atividade presencial na minha igreja, e eu convidei algumas amigas para poder participar também do discipulado. Uma dessas amigas, ela encerrou a noite dizendo, a gente estava falando sobre ser útil, sobre servir com amor. Ela estava dizendo que o pai dela teve muito doente no hospital, mas muito doente no hospital. E ela ia dormir já, e ela foi dormir com o pai, eles já estavam indo repousar. Ela disse que apareceu um jovem, um homem no quarto dela lá e falou assim: oi, tudo bom? Boa noite. Eu fiz uma sopa quentinha e eu trouxe para todos os acompanhantes. A sopa tá gostosa, a sopa tá quentinha, fomos nós quem fizemos. A gente quer trazer esse carinho para vocês. Vocês já estão aqui com seus, né, parentes doentes. Então a gente quer trazer um carinho e aquecer o coração de vocês. Tá frio, a comida do hospital não é gostosa. E muitas vezes nem tem comida para acompanhante, né? Então a gente quer aquecer o coração de vocês. Você aceita? Aí lá, eu tô com fome. Eu aceito. E aí ela foi. Ela sentou, ela comeu. Enquanto eles comiam, todos aqueles acompanhantes, aquele pessoal fez uma oração. E eles fizeram uma oração, eles cantaram um louvor e cada um foi para o seu quarto. Ela diz que tem tanto tempo que isso aconteceu e até hoje ela não consegue esquecer. Porque ela diz que aquela noite, aquilo ali, era tudo que ela precisava para se sentir aquecida. Isso me marcou. E marcou a vida de todo mundo que estava ali à noite também. Ela falou, nossa, aquilo ali, aquela sopa estava tão gostosa, mas o abraço deles, sabe? Eles oraram pelo meu pai, eles oraram por mim, eles oraram, eles me deram comida quentinha. A gente estava tão triste, meu pai estava doente e muitos outros eles naquela situação. E aí alguém olhou para ela. Existe alguém que está esperando você colocar a sua dorzinha um pouquinho de lado e começar a servir. Hoje você pode aquecer o coração de alguém, porque o Espírito de Deus pode de fato aquecer o seu coração. Você sabe quando a gente vê se alguém é ou não é de Deus? É quando esse alguém começa a ouvir a voz de Deus e começa a entregar. Independente da sua dor, porque ele sabe. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim disse Jesus. Hoje eu quero orar por todos que estão enfermos. Nós vamos fazer um minuto de oração. Eu vou colocar, vou dar liberdade para vocês escreverem no chat quem que vocês estão por perto que está doente. Todos nós vamos orar juntos. Eu vou começar com algumas pessoas e vão escrevendo, a gente vai orar juntos. Isso mesmo. Quando a gente tira a nossa dor do centro e a gente olha para o outro, Deus tira a nossa dor. Essa é uma frase muito linda e ela é real.
Quando você se tirar da sua dor e começar a cuidar da dor do outro, Deus vai cuidar da sua dor. É você cuidando da dor de alguém, alguém cuidando da sua dor. Vamos lá, eu vou orar de olhos abertos, porque eu quero ler o chat. Eu quero ver as petições para eu orar aqui também, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a minha vida, a vida do meu irmão que está aqui na frente. Eu quero te apresentar os nossos corações e as pessoas que a gente vai colocar diante de Deus. Eu quero consagrar diante de ti o filho do primo da Idalice, que lhe bateu a cabeça e ele está lutando para não ficar paraplégico. E eu declaro, levanta e anda em nome de Jesus, ele não vai ficar paraplégico. O Senhor é que vai dar um testemunho. Isso é só um testemunho sendo formado. Eu quero colocar diante de ti também a irmã da Ueli, porque a Juliana, ela precisa da tua intervenção. Eu quero colocar diante de ti todos que estão com Covid. Nós declaramos bata em retirada em nome de Jesus. Espírito das trevas, que o Senhor te repreenda. Nós identificamos o mal no Covid. Então eu quero te apresentar todo mundo que está com Covid. Nós declaramos a cura. Eu declaro em nome de Jesus a cura e a libertação da família da Aline. Eles serão um testemunho vivo na tua presença. Ô Senhor, a irmã da Tainara que está com trombose, eu oro, Pai, em nome de Jesus, pelo João Inácio também, que está entubado de Covid. Ô Senhor, pela tia da Michele, que ela caiu fazendo uma caminhada. Ó Pai, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa ser o interventor destas causas. Eu quero colocar diante de ti também a Maria Tereza, que está na UTI. Ela tem 5 meses, Pai. 5 meses. Imagina o coração da Simone nessa hora. Que o Senhor venha com intervenção do céu, porque é do céu que o Senhor dá o socorro necessário. Eu quero colocar diante de ti agora todas as petições de quem vai assistir esse vídeo no final, mais tarde, que elas sejam ouvidas, que agora nesse momento eles possam estar colocando diante de ti tudo e todos que vierem na mente deles e que estão precisando de cura, que o Senhor derrame a cura sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio, gente. A gente precisa de crer, a gente precisa de declarar a cura do enfermo. A gente precisa de declarar a cura física, a cura espiritual e a cura emocional. Eu acredito em milagres. A gente precisa, se a gente é de Deus, se a gente é de Jesus, a gente precisa acreditar em milagres. E essa manhã é um tempo apropriado para que eu e você possamos nos realiançar com o Espírito de Deus e sermos conduzidas por Ele. Porque a gente precisa acreditar em milagres. O mesmo Espírito que repousava sobre os maiores profetas da história, que fizeram coisas extraordinárias, que a história ecoou até agora. Até aqui. Ele está em mim e Ele está em você. E Jesus diz que coisas maiores que todo mundo na história já fez, a gente faria se a gente estivesse em santidade e se a gente desse permissão para o Espírito de Deus agir. Feche suas brechas, apare arestas, apare arestas. Cuidado com as tuas circunstâncias. Não anda distraído no meio do caminho, porque o inimigo está esperando uma única oportunidade para entrar na tua casa e roubar o teu destino. Só isso que ele quer. Porque ele veio para matar, roubar e distrair. E destruir. E foi Cristo que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A gente tem que saber de qual lado a gente quer ficar. Estamos em guerra. Todos os dias estamos em guerra. A gente já acordou ali, o sol já chegou. E nós estamos em guerra. Um beijo. Fique com Deus e até amanhã, 5h45.